Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 18. Diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque Jesus fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queremos meditar na seguinte grande ideia: deixe Cristo se aproximar, pois ele é o único que tem poder para restaurar. O capítulo 5 inicia com a expressão passada estas coisas. Esta expressão marca a principal divisão do Evangelho de João. Os primeiros 4 capítulos dedicam-se a falar quem é Jesus. Nele, Jesus é o Verbo eterno, assume a forma humana, se torna semelhante a cada um de nós, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido do Antigo Testamento, que veio cheio de graça e de verdade. Quando, porém, começa o capítulo de número 5, não só Jesus entra em cena, mas também temos a reação da comunidade à sua pessoa. Nesse texto, ele faz algo que o leva a ser perseguido pelos judeus. O cenário desse texto é Jerusalém. Algo comum nos períodos de festa em Jerusalém era a participação dos peregrinos que vinham de toda parte. Ou seja, naquela ocasião, havia milhares de judeus na cidade. Os tumultos deveriam ser semelhantes ao da 25 de março, em véspera de Natal, Dia das Crianças e outras datas festivas. Não sabemos ao certo que festa eles estavam celebrando, mas isso não é importante. O local onde Jesus se encontrava em Jerusalém era um lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Diz o texto que no local onde o tanque estava havia 5 pavilhões, ou seja, 5 ambientes que eram formados pelas fileiras de colunas. Esse local servia de abrigos para uma multidão de enfermos. O tanque era alimentado principalmente por canais de águas subterrâneas que vinham desde Belém. Além disto, havia algumas outras fontes naturais ao lado do tanque de Betesda. Uma dessas fontes alimentava uma caverna. Quando essa caverna estava cheia, fazia pressão e empurrava mais a água para dentro do tanque. E por causa da coloração da caverna, a água que ia para o tanque era avermelhada. O povo acreditava que aquela água tinha propriedades medicinais e que ao entrar no tanque com o movimento dela, as pessoas seriam curadas. Na verdade, isso era uma lenda existente no meio da comunidade.
O fenômeno para o povo se tratava de um anjo que tocava a água e agitava. O primeiro daqueles muitos enfermos poderia entrar na água e ser curado de qualquer tipo de doença. Uma crendice repetida várias vezes acaba se tornando algo realmente crido pelas pessoas. Baseados nessa crendice, até mesmo o movimento na água feito pela pressão da água vinda da caverna poderia ser interpretado como sendo um anjo chegando ali. Isso explicaria a esperança que fazia com que várias pessoas ficassem ali aguardando o tão sonhado dia que nunca chegava. Talvez todo esse movimento de pessoas ali gerasse lucros para pessoas que poderiam explorar o local de alguma forma e que alimentavam ainda mais essa crendice. Talvez você questione, mas pastor, por que algo que era crendice popular e que não acontecia de fato foi registrado na Bíblia? Muitas passagens da Bíblia são descritivas, elas estão descrevendo algo como aconteceu e não fazendo um juízo de valor se aquilo era certo ou errado. Ou seja, o autor estava contando a história como ela aconteceu sem descrever qualquer julgamento. Na minha versão, a revista e atualizada, esse verso de número 4 está entre colchetes, significando que não constava nos manuscritos mais antigos. Possivelmente, mais tarde, algum escritor introduziu essa pequena passagem com o propósito de esclarecer o que acontecia no tanque de Betesda. Por acreditarem nisso, a saída da água vermelha agitava aquele tanque. O povo afluía nas ocasiões esperadas que isso acontecesse para esperar um milagre para si próprio. Por isso, quando o texto diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, não significa que durante 38 anos ele estava ali no tanque de Betesda. Ele estava doente, havia 38 anos. Nas ocasiões oportunas, outros o levavam para lá e o largavam ali para esperar pelo milagre e ele fosse curado. Diferente do capítulo anterior, que Jesus cura o filho do oficial do rei, pois ele creu, ele teve fé, ele sabia quem era Jesus. Neste episódio, Jesus chega a um lugar cheio de doentes e se voltou para um deles em particular que não sabia quem era Jesus. Não conta com nenhuma esperança do que Jesus poderia fazer por ele. Conforme o verso de número 6, Jesus o viu deitado e sabia que ele estava assim havia muito tempo. Ele não tinha condições de se locomover. Ele fala com Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Ele não tinha condições por si só, por si mesmo, de fazer o que quer que fosse. Era um homem limitado e dependente dos outros por causa da sua doença. Parentes ou amigos o punham numa cama e o levavam até a beira do poço e o deixavam ali na expectativa de que algum milagre acontecesse com ele devido à lenda existente. Havia 38 anos que os amigos e parentes faziam o mesmo ritual por aquele homem, mas eles os deixavam na beira do poço e iam embora. Imagino que aquele homem se sentia um fardo para a comunidade à sua volta. Talvez ele até se constrangesse em pedir para que o levassem para aquele tanque. Era 38 anos enfermo. Provavelmente durante esse tempo ele esperava uma oportunidade de ser curado. Qual a esperança que esse homem tinha depois de todo esse tempo? Talvez muito pouca, devido o tempo estar passando e não acontecer aquilo que ele gostaria. Às vezes nos sentimos assim, ficamos tristes por ver o tempo passar e aquilo que desejamos tanto não ser concretizado. Talvez ele fosse a pessoa mais antiga a frequentar aquele lugar. Mas ninguém queria dar preferência a ele.
todos estavam competindo pela primeira onda, pelo mesmo objetivo, ser curado. Talvez ele tivesse muita mágoa no coração por ninguém o ajudar totalmente, não dar preferência a ele devido à condição dele. Mágoa é algo terrível, irmãos. Mina a força e expectativa de vida com qualidade daqueles que a têm. Aquele homem estava escravizado pelo desejo de ser curado. Talvez você seja escravo por alguma coisa e viva em função dela. Pode ser drogas, pornografia, jogos, ganância, idolatria a algo ou alguém, desejos que pode até parecer bom, mas pelo fato de viver em função dele, se tornou obsessão, até mesmo uma idolatria. O que Jesus pode fazer numa situação dessas? Agora, imaginemos aqueles 5 terraços com centenas de pessoas, algumas sofrendo dores, outras aleijadas, um ambiente de angústia, sofrimento e tristeza. Quais respostas poderíamos imaginar como solução para os problemas do paralítico, bem como dos líderes religiosos que questionavam Jesus? Então, diante desta realidade e analisando o objetivo do Senhor ao vir a este mundo, podemos destacar 2 respostas de Jesus ao paralítico e aos líderes religiosos da época. A primeira resposta, Jesus vê a necessidade e age. Note no texto o que Jesus fez por aquele homem. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Podemos destacar 3 verbos nesse verso de número 6. Viu, soube e perguntou. Havia uma multidão ali, mas Jesus viu o homem paralítico. No Salmo 11, Davi diz: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, se eu confio em Deus? Verso de número 1. Parafraseando esse verso, podemos entender da seguinte forma: vocês acham que a situação é caótica e eu estou correndo risco de vida, mas eu não vou fugir, pois confio no Senhor. Davi então usa 2 figuras neste salmo. A primeira está no verso 4 e é que os seus olhos estão atentos, ou seja, os olhos do Senhor estão me vendo. A segunda figura também está no verso 4, é que as suas pálpebras sondam. A ideia que Davi quer nos dar aqui é que quando Deus nos olha, ele não está simplesmente enxergando, mas ele faz a mesma coisa que você quando quer atentar para uma coisa em especial. Nessa circunstância, geralmente se reduz o campo de observação do olho, fechando um pouco as pálpebras. Ou seja, Davi diz que Deus me vê como um todo e com cuidado. As suas pálpebras estão voltadas para mim. Eu me torno o foco de Deus. As Escrituras chegam a tratar o povo de Deus como as meninas dos olhos de Deus, ou seja, algo que é alvo de muito cuidado, mas não para por aí. Jesus não só viu esse homem, o texto acrescenta, e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus soube, Jesus conhece você, ele sabe tudo sobre você, como sabia sobre aquele homem. Mas ainda assim ele pergunta ao homem: queres ser curado? Talvez pensemos que pergunta tola essa de Jesus, tendo em vista que durante toda a vida daquele homem, ele se encontrava doente e Jesus faz essa pergunta. Afinal de contas, ele estava ali para isso. Talvez aquele homem tenha pensado isso de Cristo. Eu venho aqui há 38 anos, peço para alguém me pôr na água e esse homem me pergunta se eu quero ser curado? À primeira vista, a pergunta soa simples e a resposta mais óbvia ainda. Você quer mesmo ficar livre disso que o coloca nesse leito? Você que não tem um problema que o afeta como aquele problema afetava aquele homem, pode até pensar. É lógico que sim. Será mesmo? Minha experiência em aconselhamento diz que grande parte das pessoas que pedem ajuda não querem mudar a sua vida,
querem ficar do mesmo jeito que estão vivendo, querem viver empurrando com a barriga seus problemas. Quando penso, por exemplo, numa pessoa escravizada por pornografia, algo que lhe dá muito prazer, será que ela quer ficar livre disso mesmo? Ou alguém com problemas de mágoas, será que ela quer ficar livre de sua amargura nutrida por anos? O que Jesus perguntou foi: você quer ficar são? Esse homem respondeu a Jesus sem dizer sim, mas podemos entender que pela soberania e sabedoria do Senhor Jesus, ele entendeu que a resposta era positiva. O paralítico diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. Jesus, olhando para o coração daquele homem, soube e teve a certeza de que ele queria mesmo ser curado. Jesus se aproximou daquele homem, se aproxima de você também, ele vê, ele conhece, mas só vai fazer alguma coisa se for permitido, se você quiser. Deus não obriga ninguém a segui-lo, precisa ser algo voluntário, por amor. A restauração da alma só se dará a partir de um desejo convicto de que queremos a intervenção dele em nossas vidas e investimos tempo para estabelecer as mudanças. No caso daquele homem, Jesus então dá o pontapé inicial para estabelecer a transformação na vida daquele homem escravizado havia 38 anos. Jesus começa a cura. Ele dá 3 ordens ao homem no verso 8. Levanta-te, toma o seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Ele não teve uma promessa. A cura de Jesus foi imediata. Esse homem não recebeu uma promessa de que, se cresce, de fato seria curado, como no caso do filho do oficial do rei. No processo, Jesus dá uma ordem que parece insignificante diante do tamanho do milagre, para ele carregar o seu próprio leito. Aquele leito era uma espécie de esteira que se apoiava num estrado muito leve. O verbo traduzido por andar aqui é peripatel, onde peri tem a ideia de periferia. Jesus está dizendo para ele dar voltas por aí, andar pela periferia de Jerusalém. Não era só ficar curado, mas era para dar voltas, para que as pessoas o vissem curado, andando por aí e carregando o seu leito. Era o testemunho do milagre, da transformação da sua vida. É isso que você faz quando a sua vida é transformada. Quando Jesus se aproxima de você e restaura a sua vida, você testemunha dizendo o milagre que ele realizou na sua vida. Nós estamos falando sobre 2 respostas de Jesus ao paralítico e aos líderes religiosos. A segunda resposta, Jesus demonstra a sua autoridade. Quais eram as motivações de Jesus? Em primeiro lugar, vemos no capítulo 1 do Evangelho de João algumas das características mais marcantes do Senhor Jesus. Ele era cheio de graça, cheio de bondade, favor, misericórdia e um amor fiel que não se acaba. Esse Jesus chegou naquele lugar onde jazia uma multidão de gente considerada escória da humanidade, da sociedade, identificou um homem doente que não o conhecia em nada, não tinha nem um pouquinho de fé nele, não lhe poderia acrescentar nada e decidiu amá-lo. Essa é a característica que Deus expressa através do seu Filho Jesus. Em Isaías 45, verso 4 e verso 5, lemos do amor de Deus pelo povo de Jacó. Diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces.
Deus em Cristo ama as pessoas, mesmo que elas não o conheçam, elas são alvos do seu amor. A base das ações graciosas, misericordiosas de Deus é o seu amor, é um amor leal, diferente do que acontece por parte do ser humano que é infiel e desleal. É interessante notar, irmãos, que o nome daquele lugar onde Jesus estava retratava o quadro do milagre, pois se chamava Betesda, ou seja, Bet, casa, recede, amor, fiel, misericórdia de Deus, ou seja, casa de misericórdia. Em segundo lugar, Jesus agiu como agiu porque queria corrigir uma doutrina. Ele se preocupou em acrescentar: pega o teu leito. Jesus não precisava ter acrescentado esta ordem, mas ele tinha alguma coisa em mente. Os judeus tinham como parâmetro a Torá, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que era a lei descrita de Deus a eles, a lei vigente do povo, ou de Deus para o povo. Em paralelo, eles tinham a Mishnah, que consideravam tão importante quanto a Torá, pois afirmavam que Moisés também havia dado aquela lei. Na lei regulamentava a vida do povo, eles organizaram os mandamentos de uma determinada maneira. No que envolvia o sábado, havia 39 mandamentos ou proibições. Dessas, a 39ª está baseada em Jeremias 17, 21 e 22, e determinava que era proibido carregar o leito. Era sábado e Jesus sabia disso. Mesmo assim, não teve dúvidas em ordenar: toma o teu leito e vai dar uma volta por aí. Jesus estava levantando um assunto a ser discutido. Ele quis discutir com aquele povo o conceito do sábado, quando aquele homem andou pela periferia mostrando o milagre que Jesus realizou. Isso suscitou uma discussão entre os judeus que não resistiram e interferiram. E por isso os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Aquele homem provavelmente era conhecido dos judeus, mas ninguém o identificou como aquele que havia sido curado. A única coisa que eles viram não foi o homem, nem o amor ou o poder de Deus, mas foi: hoje é sábado, ele está carregando o leito. A resposta foi bem apropriada. Quem teve autoridade de curar me disse: carrega o teu leito. Vocês acham que vou discutir com ele? Os judeus retrucam: mas quem é ele? Ao que o ex-paralítico responde: não sei, mas estou carregando minha maca porque ele me mandou carregar. Você questionaria com alguém que te fez um bem desses? Eu não. Posteriormente, Jesus se encontrou com o homem curado no templo e o advertiu: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. O homem foi embora e contou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Jesus estava dizendo ao homem: dei o que você queria, espero que você agora me siga. Viva uma vida de santidade, evite pecar, seja grato a Deus por ter te curado. Mas no próximo verso lemos: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essa perseguição surgiu por causa de um pano de fundo mais elaborado do que uma simples antipatia de Jesus. Existia a seguinte briga entre os judeus: será que em todos os dias Deus trabalha? Os rabis dos tempos de Jesus chegaram à conclusão que Deus trabalhava igualmente todos os dias da semana, porque tinham que sustentar o universo. Mas como justificar que ele mandou não trabalhar no sábado, se ele próprio trabalhava todos os dias? A solução apresentada foi a seguinte: o trabalho pecaminoso é todo aquele que envolve levantar uma carga acima da cabeça. Então começavam a levantar as mais mirabolantes conjecturas. Deus sustenta o universo, mas ele é tão poderoso que esse trabalho se dá abaixo da cabeça dele.
Por isso, não há problema em Deus trabalhar. Além disso, a lei assegurava, e os profetas também, que a cada manhã Deus renovava a sua aliança, a sua misericórdia, a sua bondade, seu amor fiel com os seus. Quando esses judeus começaram a discutir com Jesus sobre o que ele estava fazendo, a resposta que encontraram foi a seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus queria mostrar àqueles homens que não existe tempo em que Deus trabalha ou não trabalha. A cada manhã ele renova a sua misericórdia e seja sábado ou não, podemos provar da bondade de Deus. Várias vezes os judeus confrontaram Jesus com esta questão. E em outra ocasião ele definiu as regras. Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus introduziu esse assunto para manifestar àquela comunidade quem ele era. Além de ser misericordioso, Jesus, em sua afirmação no verso 17, quis dizer: Deus trabalha todo o tempo e eu, que sou seu filho, também trabalho. No verso 18, João pintou a reação dos líderes religiosos. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Em outras palavras, a reação calorosa dos judeus revela a força do que Jesus lhe estava dizendo. Tenho autoridade para curar, como estou fazendo, e tenho autoridade para agir no sábado, porque eu sou o Senhor do sábado, sou o Senhor sobre tudo. No início eu citei a grande ideia dizendo para deixar Cristo se aproximar, pois ele é o único que tem poder para restaurar. Deixar se aproximar para restaurar, pois ele é o único que tem todo o poder para fazê-lo plenamente nas nossas vidas. A discussão de Jesus com os judeus se deu para que eles passassem a entender que a interpretação que eles estavam fazendo estava errada. Eles precisavam aprender o que Jesus estava lhes ensinando, que Deus é dono do tempo, dos dias da semana, do mês, do ano, e que ele era Deus. Mas o que isso tem a ver conosco? Do mesmo modo que Jesus fez a pergunta para aquele homem: queres ser curado? O escritor de Hebreus nos exorta a identificarmos qual o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, qual o pecado nos envolve ou nos escraviza. Essa pergunta é importante porque o que Deus quer é que o nosso pecado seja tratado diante dele. Para que isso aconteça, ele faz a mesma pergunta para você hoje. Queres ser curado? Queres ser liberto? Às vezes nutrimos carinho e afeto pelos nossos pecados. Queremos manter nossa comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, queremos preservar o pecado ao qual estamos tão ligados. Se você quer ser curado, quer ser liberto, o Senhor está pronto a fazê-lo. Sabe por quê? Porque, dentre outras coisas, o nosso Deus é o Deus de toda graça e que a qualquer momento Ele está pronto para nos socorrer. Esse Deus de toda graça e poder quer nos transformar, mas a condição número 1 é que você queira. Ele está próximo de você, Ele está querendo ser Senhor da sua vida. Que Deus lhes abençoe em Cristo Jesus. Amém.